Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema foi um tema que foi pedido hoje aí por num dos comentários. Eu vou fazer para vocês é o seguinte: ele ou ela vai voltar para mim quando? Para hoje nós vamos fazer esse tema e eu trouxe para vocês duas opções. Opção número 1, quartzo verde, e a opção número 2, citrino. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa volta para a gente e quando isso aconteceria. Opção número 1, quartzo verde. Opção número 2, citrino. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Deixem também de onde vocês estão assistindo o vídeo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? E vamos lá. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Opção número 1, quartzo verde. Opção número 2, citrino. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo verde. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o quartzo verde, ele ou ela vai voltar para mim quando? Ele ou ela vai voltar para mim quando? Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o quartzo verde, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa é uma carta que fala muito de proteção espiritual. O Papa fala muito de comunicação, só que o Papa também nos fala muito de crenças limitantes. Podem existir aqui algumas crenças limitantes que estejam dificultando uma reaproximação, o que pode ser uma distância geográfica, uma diferença de idade, diferença cultural, financeira, pessoas do mesmo gênero, enfim, o Papa é tudo aquilo que a gente tem de crenças limitantes que a gente carrega dentro da gente. Todos nós temos crenças limitantes, em maior ou menor escala, tá? Não existe quem não tenha crenças limitantes, porque é aquilo que a gente carrega de coisas que a gente foi criado ouvindo como sendo certo, né? Muitas vezes o homem tem que ganhar mais, o homem tem que bancar a casa, ou para você começar um envolvimento, pensar numa situação mais séria, você tem que estar estabilizado financeiramente falando, enfim, tragam aí para a realidade de cada um. Ou pode até existir casos de triângulo aqui, tá? Oi, gente, voltando. Tive que parar porque era o carro do gás e é justo que fala o nome. Ele sempre passa às 9 horas da manhã. Mas vamos lá. A gente pergunta, ele ou ela volta para mim quando veio a carta do Papa. Que com certeza existem crenças limitantes que dificultam, que atrapalham aí o caminhar da situação. Como eu falei, pode ser uma distância geográfica, pessoas do mesmo gênero, diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, diferença religiosa. Tragam aí para a realidade de cada um. Pode existir muitos casos de triângulo em que um dos dois lados aí seja comprometido, enfim. Mas o Papa ele fala que tem aí esses obstáculos das crenças limitantes, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o quartzo verde. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o quartzo verde. Ele ou ela vai voltar para mim quando?
para quem se conectou com o quartzo verde, ele ou ela vai voltar para mim quando, para quem se conectou com o quartzo verde, mostra pra gente, universo, ele ou ela vai voltar para mim quando, para quem se conectou com o quartzo verde embaralhado, ele ou ela vai voltar para mim para quem se conectou com o quartzo verde. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Lua, 8 de paus, 4 de paus, 9 de espadas, 8 de espadas, As de espadas. A carta do corte é um 5 de paus. Aqui tem muita influência externa, que deve ter casos de triângulo envolvido. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? E um 5 de paus deve ter muito casos de triângulo aqui, diferença de idade, diferença econômica. E o 5 de paus, que é a carta do corte, fala muito de influência externa, pessoas ali falando, interferindo, opinando a respeito de situações. Só que a gente começa o jogo com a carta da Lua. A Lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. Afinal de contas, a Lua é um símbolo mundial do romantismo, né? Mas a Lua, gente, ela fala muito de uma grande confusão emocional. Essa pessoa provavelmente está bem perdida diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. Ela está ali confusa sobre o que fazer ou como fazer as coisas. Só que em seguida eu tenho um 8 de paus, as flechas do Cupido. Paixão, desejo, vontade, intensidade, é uma carta de paus, né? Só que o 8 de paus ele fala muito de comunicação. É a carta mais rápida que nós temos no deck. É uma carta quase ali que de imediato, né? Falando de possíveis comunicações, possíveis tentativas de reaproximação. Então, quando a gente pergunta se volta para vocês, é bem provável que volte sim, e muito rápido deve ter aí já algum tipo de contato ou a tentativa de uma reaproximação. O 8 de paus, ele é uma carta que a gente fala em até 30 dias, mas geralmente ele acontece antes de 15. Muitas de vocês podem receber mensagem até mesmo hoje, tá? O 8 de paus, ele é quase que de imediato. E em seguida desse 8 de paus eu tenho um 4 de paus. O 4 de paus ele é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que acontece de uma forma leve, de uma forma solta. Tem saindo muito 4 de paus no jogo. As pessoas estão querendo se envolver, mas não assumir a princípio. Porque o 4 de paus é isso. É um envolvimento, mas sem uma oficialização. A gente fica, a gente sai, a gente transa, mas o título, por exemplo, de namorado ou de marido ou de mulher, enfim, fica sendo empurrado, né, para depois. A pessoa quer uma estruturação, ela se sente estruturada, mas sem ofertar um nome propriamente dito para a coisa, tá? Porque o 4 de paus, geralmente, ele é representado por 4 estacas que está montando ali uma tenda, um rupá. E a gente tem pessoas geralmente embaixo, ou dançando, ou festejando, ou tocando instrumentos musicais. Em alguns decks, lembra até mesmo uma festa de casamento. Aqui a gente tem um casal de passarinhos que montou um ninho. Nesse ninho tem 2 ovinhos, tá? Mas é uma estrutura, porque o número 4 é estrutural, né? São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal, só que sem uma oficialização. Em seguida, sem um título propriamente dito, tá, gente? O tipo namorada, ou a mulher, ou o marido, enfim. Em seguida desse 4 de paus, eu tenho um 9 de espadas. O 9 de espadas é o tormento da mente. A gente percebe que essa pessoa está muito pensativa diante da situação. Essa pessoa está remoendo muito as coisas dentro dela. Porque o 9 de espadas é a gente pensar tanto a respeito de uma situação que a gente chega a perder noites de sono. De tanto que a gente pensa a respeito da situação. Então a gente percebe que essa pessoa está muito pensativa diante de tudo que está acontecendo, muito pensativa diante de tudo que está se passando aqui. Só que em seguida eu tenho um 8 de espadas.
O 8 de espadas é a carta da autossabotagem. Essa pessoa pensa demais, mas ela pensa muitas vezes de uma maneira não muito clara. Porque o 8 de espadas é uma pessoa que geralmente está vendada no meio de 8 espadas e toda enrolada com uma corda e uma corrente. Esse deck ele é meio diferente, a pessoa não está vendada, mas está de olhos fechados. O que não muda nada, né? Porque não está vendo do mesmo jeito. Não está enrolado com uma corda ou uma corrente, mas está apoiando, tem correntes nos pulsos, tá? Mas está apoiando as mãos como se ela apoiasse numa parede de vidro. Ou seja, a própria mente da pessoa aprisiona ela numa situação, já que ela não vê as coisas com claridade e objetividade, ela está de olhos bem fechados, a mente dela cria ali situações que faz com que ela fique parada, com que ela fique ali presa em algo. Então a gente percebe que essa pessoa ela pensa muito a respeito da situação de vocês, só que ela também se auto-sabota muito. E dessa forma as coisas ficam mais difíceis também para acontecer. Só que a gente tem um as de espadas em seguida, o as da verdade. O as de espadas, ele fala muito da necessidade de se sentar e conversar. Ter uma conversa que não é romântica, mas é esclarecedora, na qual vocês falam o que vocês querem, o que vocês esperam, o que vocês necessitam numa relação. A pessoa, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja da situação ali, né? Ou seja, colocar as coisas em pratos limpos, colocar as coisas ali as claras na mesa. Então aqui é muito forte a necessidade de uma conversa. Porém, essa conversa, ela tem que acontecer naturalmente. Não adianta forçar não, tá, gente? Porque se o outro lado não está se sentindo pronto ou apto a ter essa conversa, não adianta vocês forçarem, porque a pessoa simplesmente não fala, ou não fala tudo que ela tem que falar. Então essa conversa do as de espadas tem que acontecer naturalmente. E nessa conversa vocês esclarecerem e colocarem os pontos nos is aí da situação de vocês, tá? Carta do corte, 5 de paus. O 5 de paus sempre fala de influência externa, de pessoas ali se metendo, de pessoas ali interferindo na relação. Podem ser amigos, podem ser parentes, podem ser familiares. Ou seja, evitem de comentar sobre essa situação com quem quer que seja. Quanto menos comentar, quanto menos gente souber, maiores as chances das coisas darem certo, tá? Aí a gente vê nos comentários de vez em quando, eu não comento com ninguém. Se não é vocês que estão comentando com outras pessoas, é o outro lado. Mas que aqui é muito forte a influência de terceiras pessoas, é bem forte. Aqui, inclusive, pode ser também situações de triângulo, né? As crenças limitantes do Papa e a terceira, a influência seria a terceira pessoa ali, ou a oficial, enfim. Mas que tem aqui influência externa na situação de vocês, tem muito. Mas a gente pergunta, ele ou ela vai voltar para mim? A resposta é positiva. Demora? Não. Porque a gente pergunta quando, né? Não demora, até é bem rápido. Provavelmente ali em até 30 dias pode existir ou alguma comunicação ou alguma tentativa de reaproximação, tá? Aqui provavelmente é rápido a tentativa de se reaproximar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o citrino. Vamos lá? Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino, temperança.
A temperança é uma carta que pede harmonia, a temperança é uma carta que pede um equilíbrio das situações. Vocês sabem que a temperança não é uma carta rápida, a temperança é uma carta lenta. Por quê? O equilíbrio não acontece de hoje para amanhã. O equilíbrio leva tempo para se fazer, né? Só que também, gente, não adianta a gente querer acelerar uma situação que não está pronta para ser vivida muitas vezes. Não adianta a gente querer comer uma fruta que não está madura, não vai trazer satisfação nenhuma. A temperança fala muito da espiritualidade nos ajudando, da espiritualidade ali nos amparando diante de uma série de situações. A temperança também pode indicar que existem muitos casos aqui de ligações de vidas passadas, de ligações de outros tempos. Ligações de vidas passadas nunca foi conto de fadas. Tirem isso da cabeça de vocês. Não é nem um pouco romântico, não é nem um pouco, ó, que lindo, meu amor, de vidas passadas. Se está voltando é porque a gente fez besteira na outra vida. Então não espere nenhum mar de rosas não, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. As pessoas têm a mania de romantizar relacionamento de vidas passadas. E não é para ser romantizado. Relacionamento de vidas passadas é difícil pra caramba. Só quem vive ou já viveu sabe o quão difícil é. A gente fala assim, seria bom que não existisse isso. Porque é eita atrás de eita, é escorregão atrás de escorregão, é lambada atrás de lambada. Porque a gente está tentando resolver problemas que a gente nem lembra quais são, né? Então o amor tem que superar uma série de situações que a gente não entende o porquê de estar passando. Então o amor tem que ser muito mais forte do que os obstáculos. Então não romantize relacionamentos de vidas passadas, porque não é para ser romantizado. Foi besteira, foi erros que nós cometemos lá atrás e vamos tentar resolver nessa, tá? Mas vamos lá, ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Embaralhado. Ele ou ela vai voltar para mim quando? Para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Rainha de Copas, Louco, Rainha de Espadas, Lua, o perdido aqui, 2 de paus, dependurado, e a carta do corte é um 9 de paus. Essa pessoa aqui é bem perdida, né? Essa pessoa está bem perdida. Pode sim, para muitos, ser um relacionamento de vidas passadas, um relacionamento de outros tempos, sim. Só que aqui também tem muitos casos de triângulo, tá, gente? Essa pessoa está presa numa situação, ela está presa ali a uma pessoa ou a uma situação, porque triângulo necessariamente não significa outra pessoa. Muitas vezes é um trabalho, muitas vezes é um estudo, muitas vezes é a parte financeira. Enfim, triângulo é tudo aquilo que a gente divide energia. Necessariamente não precisa ser uma outra pessoa, pode ser uma distância geográfica, por exemplo, tá? Ou pode ser ali uma idealização de vida que essa pessoa teve, só acha que ela pode fazer ou concretizar algumas coisas depois que ela cumpriu aquilo que ela idealizou para ela mesma, enfim. Mas a gente pergunta, ele ou ela vai voltar para mim quando? A gente começa o jogo com a temperança, que é uma carta que fala de uma certa espera, de uma certa demora. Temperança é muito bonita, mas a temperança é lenta. A gente abre o jogo com uma rainha de copas. A rainha de copas, no caso, seria vocês.
essa pessoa enxerga vocês como podendo ser o amor da vida dele ou dela. E vê vocês como pessoas amorosas, carinhosas, afetuosas. Só que eu tenho aqui duas rainhas. E a rainha de copas, ela nunca é oficial em casos de triângulo. Porque se ela fosse oficial, não existiria o porquê de ter tido uma traição. Já que a pessoa nos enxerga como amor da vida dele ou dela, ela não correria o risco de nos perder atrás de uma aventura, né? Então a rainha de copas, ela sempre é a terceira perna do triângulo. Só que essa pessoa, ela vem como um louco entre uma rainha de copas e uma rainha de espadas. Alguém que provavelmente ela tem ali um envolvimento, ou é uma situação, não uma pessoa, né? Mas se for uma pessoa, é alguém que a pessoa gosta, sim. Não existe amor mais entre homem e mulher. Muitas vezes pode ser até uma figura materna, tá? Não existe amor entre homem e mulher mais. Existe mais uma amizade, um companheirismo. Existe ali um vínculo, mas não é um amor de homem e mulher. É mais uma relação de cordialidade e de amizade. Mas existe emoção, sim, com relação a essa rainha de espadas. Afinal de contas, de uma forma ou de outra, essa rainha de espadas fez parte da vida dessa pessoa. Então eles têm ali uma história juntos, né? Eles têm ali uma conexão. Só que em seguida dessa rainha de espadas eu tenho a carta da lua. E a lua é uma carta de emoção e sentimento, mas é uma carta que fala de uma grande confusão emocional. Essa pessoa, primeiro de tudo, ela é extremamente imatura emocionalmente falando, porque ela vem como um louco, né? Então ela é muito mais imatura. E a lua vem trazer uma grande confusão emocional para ele ou ela. Ou seja, essa pessoa não sabe o que fazer da vida dela. Ela não sabe qual o lado, qual o caminho, qual o direcionamento que ela deve dar. Olha aqui ao lado um 2 de paus. Está mais perdida do que o Tonho da Lua mesmo, lá daquela novela que tinha. Então a gente percebe que essa pessoa tem muita emoção, tem muito sentimento com relação a vocês, tanto que vocês veem como uma rainha de copas, mas ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela simplesmente não sabe como resolver essa situação, tá, gente? Porque o 2 de paus, geralmente, ele é um andarilho. E ele chega numa bifurcação, ele tem que escolher, ou vai pela direita ou vai pela esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus, né? A gente até usa esse termo. Mas para que lado eu vou, já que não tem placa? Então a gente percebe que essa pessoa está extremamente perdida. Essa pessoa não sabe como se posicionar ou como se definir diante de uma situação. E para piorar ainda, eu tenho em seguida a carta do dependurado, embaixo de uma rainha de espadas. Ou seja, essa pessoa se sente presa, se sente amarrada a alguma situação. Provavelmente a situação com essa rainha de espadas. Ou pode ser por causa de dinheiro, ou pode ser por causa de alguma outra situação. Essa pessoa se sente presa a alguém. No caso das pessoas que são um triângulo, alguém que ela não ama mais, mas que ela não está conseguindo ou não pode no momento se desvencilhar. Por algum problema aí ela se sente presa, se sente amarrada, se sente ali estagnada nessa situação. Carta do corte, 9 de paus. O que é um 9 de paus? Uma pessoa que está protegendo 8 estacas que estão espetadas no chão. 8 estacas é um 8 de paus. Paixão, desejo, vontade, intensidade, mas a pessoa está defendendo essas 8 estacas. 8 de paus fala muito de comunicação. Ou seja, essa pessoa está cansada, ela está saturada, está quase querendo ali jogar a toalha, porque ela está fazendo uma força sobre-humana para não procurar, fazendo uma força muito grande para não entrar em contato com vocês. Então, respondendo, ele ou ela vai voltar para mim? Vai. É muito forte que possa ter aqui uma reaproximação, porque tem sentimento envolvido. Quando? Isso demora, não é rápido, gente. Temperança é uma carta lenta e dependurado também é uma carta lenta. Eu acredito que aqui que antes de 12 meses não tenha uma definição. Pode acontecer procura, pode acontecer mensagem, até mesmo encontros, podem. Mas definição dessa situação eu não acredito que aconteça antes de 12 meses. O dependurado fala de 12 meses e a temperança alguma coisa em torno de até 14. Então, provavelmente, a definição
dessa situação poderia acontecer entre 1 ano a 14 meses, tá bom? Gostou? Deixe o seu like e compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.